Aprovados, sejam muito bem-vindos ao Mapa da Posse. Hoje eu trago para vocês uma das legislações mais importantes do sistema Confere Cores. Estou falando da Lei 4.886 de 1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. Se você vai prestar concurso para o Core de São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Sul, não importa o estado, se o seu edital pede a Lei 4.886 de 1965, então essa aula é para você. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque a sua aprovação começa agora. Eu sou a professora Mônica Oliveira e vou estar com você nessa jornada até a sua posse. Preparados? Então vem comigo. Questão 1. Em relação à Lei Federal 4.886 de 1965 e suas alterações posteriores, que regulam as atividades dos representantes comerciais autônomos, assinale a opção correta. Letra A. Cada Conselho Regional dos Representantes Comerciais elaborará e aprovará seu regimento interno e seu código de ética. Letra B. A renda do Conselho Federal será constituída de 20% da renda bruta dos conselhos regionais. Letra C. A competência do Conselho Federal para dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais será subsidiária, servindo como órgão de mediação para a resolução dos conflitos entre os conselhos regionais. Letra D. Os mandatos dos membros dos Conselhos Federal e dos Conselhos Regionais terão a duração de 4 anos, podendo ser renovados por mais um período subsequente, desde que os interessados manifestem desejo de permanência antes do término do mandato. Letra E. Caberá ao Conselho Federal decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas. Essa questão aborda artigos específicos da 4.886 e quer que encontremos a alternativa que está em conformidade com a lei. Vamos analisar as afirmativas e encontrar o nosso gabarito. A letra A diz que cada Conselho Regional dos Representantes Comerciais elaborará e aprovará seu regimento interno e seu código de ética. Vamos por partes. Primeiro, sobre a elaboração e aprovação do regimento interno. A linha A do artigo 17 diz que compete aos conselhos regionais elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Conselho Federal. E o inciso 3 do artigo 10 complementa. Ele diz que compete privativamente ao Conselho Federal aprovar os regimentos internos dos conselhos regionais. Ou seja, cada CORE realmente elabora o seu regimento interno, mas a aprovação compete privativamente ao Conselho Federal. Segundo, sobre a elaboração e a aprovação do Código de Ética. O artigo 10 diz que compete privativamente ao Conselho Federal elaborar o Código de Ética Profissional e não ao CORE. Essa alternativa está errada. A letra B diz que a renda do Conselho Federal será constituída de 20% da renda bruta dos conselhos regionais. O parágrafo 2º do artigo 7º diz que a renda do Conselho Federal será constituída de 20% da renda bruta dos conselhos regionais. Simples assim. Essa alternativa está correta. A letra C diz que a competência do Conselho Federal para dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais será subsidiária,
servindo como órgão de mediação para a resolução dos conflitos entre os conselhos regionais. O inciso 2 do artigo 10 diz que compete privativamente ao Conselho Federal dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais. Essa alternativa está errada. O inciso 2 do artigo 10, que acabamos de ver, deixa bem claro. É competência privativa do Conselho Federal dirimir as dúvidas levantadas pelos conselhos regionais. Ou seja, isso é uma atribuição exclusiva. A lei não fala em atuação subsidiária, nem em mediação entre os conselhos regionais. Portanto, se aparecer essa pegadinha na prova, você já sabe, é competência exclusiva do Conselho Federal. A letra D diz que os mandatos dos membros dos Conselhos Federal e dos Conselhos Regionais terão a duração de 4 anos, podendo ser renovados por mais um período subsequente, desde que os interessados manifestem desejo de permanência antes do término do mandato. A nossa resposta está no artigo 13, que afirma que os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais serão de 3 anos, e não 4, como a letra D afirma. Além disso, a lei não prevê que esse mandato seja renovado por mais um período subsequente. Essa alternativa está errada. Por último, a letra E diz que caberá ao Conselho Federal decidir sobre os pedidos de registro dos representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas. A linha B do artigo 17 diz que compete aos conselhos regionais decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, na conformidade desta lei. Essa competência é, portanto, dos conselhos regionais e não do Conselho Federal, como a letra D afirma. Essa alternativa está errada. O nosso gabarito, portanto, é a letra B. Questão 2. Considerando a Lei 4.886, de 1965, o mandato dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais terá a duração de: letra A, 1 ano, letra B, 2 anos, letra C, 3 anos, letra D, 4 anos e, por último, a letra E, 5 anos. E aí, você sabe qual é a duração do mandato dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais? A nossa resposta está no artigo 13, que diz que os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais serão de 3 anos. Simples assim. O nosso gabarito é a letra C. Questão 3. A Lei 4.886, de 1965, que trata sobre o representante comercial autônomo, estabelece diversos direitos e obrigações para esta categoria profissional. Considerando as disposições desta normativa, assinale a afirmativa correta. Letra A. Salvo autorização expressa, poderá o representante conceder abatimentos, descontos ou dilações, bem como poderá agir em desacordo com as instruções do representado. Letra B. São permitidas na representação comercial alterações que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo representante nos últimos 6 meses de vigência. Letra C. Serão prejudicados os direitos dos representantes comerciais quando, a título de cooperação, desempenhem temporariamente, a pedido do representado, encargos ou atribuições diversos dos previstos no contrato de representação. Letra D.
o representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo as disposições do contrato, ou sendo este omisso, quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os negócios do representado e promover os seus produtos. Nessa questão, vamos trabalhar os direitos e as obrigações do representante comercial autônomo. Fique atento às alternativas. A supressão ou acréscimo de uma palavra modifica totalmente o contexto das afirmações. A letra A diz que, salvo a autorização expressa, poderá o representante conceder abatimentos, descontos ou dilações, bem como poderá agir em desacordo com as instruções do representado. E aí, essa afirmação está correta? O artigo 29 responde para nós. Ele diz que, salvo a autorização expressa, não, atente-se a isso, não poderá o representante conceder abatimentos, descontos ou dilações, nem agir em desacordo com as instruções do representado. Esta alternativa está errada. E onde está o erro? Está na omissão da palavra não. Como eu disse, a ausência de uma pequena palavra tornou a afirmativa incorreta. Fique atento a isso. A letra B diz que são permitidas na representação comercial alterações que impliquem direta ou indiretamente a diminuição da média dos resultados auferidos pelo representante nos últimos 6 meses de vigência. Meus caros, não são permitidas como a letra B afirma. Segundo o parágrafo 7º do artigo 32, são vedadas na representação comercial alterações que impliquem direta ou indiretamente a diminuição da média dos resultados auferidos pelo representante nos últimos 6 meses de vigência. Essa alternativa está errada. Troque aí esses são permitidas por são vedadas. A letra C diz que serão prejudicados os direitos dos representantes comerciais quando, a título de cooperação, desempenhem temporariamente, a pedido do representado, encargos ou atribuições diversos dos previstos no contrato de representação. Fique atento a essa afirmativa. O artigo 38 diz que não serão prejudicados os direitos dos representantes comerciais quando, a título de cooperação, desempenhem temporariamente, a pedido do representado, encargos ou atribuições diversos dos previstos no contrato de representação. A afirmativa diz que os direitos dos representantes comerciais serão prejudicados nos casos apresentados. Mas, como você pode observar, o artigo 38 que acabamos de ver diz o contrário. Essa alternativa está errada. A letra D diz que o representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo as disposições do contrato, ou sendo este omisso, quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os negócios do representado e promover os seus produtos. Essa afirmação está correta. Ela traz a literalidade do artigo 28, que diz que o representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo as disposições do contrato, ou, sendo este omisso quando lhe for solicitado,
informações detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os negócios do representado e promover os seus produtos. O nosso gabarito é a letra D. Questão 4. A Lei 4.886, de 1965, regula as atividades de representantes comerciais autônomos. De acordo com a referida lei, recusar a apresentação da carteira profissional quando solicitada por quem de direito constitui, letra A, falta no exercício da profissão de representante comercial. Letra B, crime. Letra C, infração criminal. Letra D, fato atípico. E por último, a letra E, conduta aceitável. A nossa resposta está na junção da linha F com o artigo 19. Por que estou falando assim? Porque para achar a resposta, você deve seguir exatamente essa ordem. O artigo 19 diz que constitui faltas no exercício da profissão de representante comercial recusar a apresentação da carteira profissional, quando solicitada por quem de direito. É só você fazer o caminho inverso. O nosso gabarito é a letra A. Questão 5. Tendo como base a Lei Federal 4.886 de 1965, compete aos conselhos regionais a aplicar ao representante comercial faltoso as penas disciplinares de: letra A, advertência sempre sem publicidade. Letra B, suspensão do exercício profissional até 5 anos. Letra C, cancelamento do registro pelo prazo máximo de 6 meses. Letra D, multa até a importância equivalente a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no Estado. Essa questão aborda as competências do CORE na aplicação de penas disciplinares ao representante comercial faltoso. Você sabe quais são as penalidades impostas a esse representante? A nossa resposta está no artigo 18, que diz que compete aos conselhos regionais a aplicar ao representante comercial faltoso as seguintes penas disciplinares. Anota aí quais são elas. 1. Advertência, sempre sem publicidade. 2. Multa até a importância equivalente ao maior salário mínimo vigente no país. 3. Suspensão do exercício profissional até 1 ano. 4. Cancelamento do registro com a apreensão da carteira profissional. O nosso gabarito é a letra A. Questão 6. Considerando que disciplina a Lei Federal 4.886 de 1965 a respeito da composição e mandato dos membros dos conselhos regionais, é correto afirmar que: letra A, os conselhos regionais terão no máximo 50 e no mínimo 30 membros fixados pelo Conselho Federal. Letra B, os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos conselhos regionais serão de 2 anos, exercidos gratuitamente. Letra C, 1/5 dos membros dos conselhos regionais serão de representantes comerciais no exercício efetivo da profissão, eleitos em Assembleia Geral realizada no sindicato da classe. Letra D, os conselhos regionais serão compostos por 2/3 de seus membros, constituídos pelo presidente do sindicato da classe mais antigo do respectivo estado e por diretores de sindicatos da classe do mesmo estado eleitos em Assembleia Geral. Nessa questão, vamos trabalhar a composição e
o mandato dos membros dos conselhos regionais. Vamos analisar cada alternativa cuidadosamente e encontrar a nossa resposta. A letra A diz que os conselhos regionais terão no máximo 50 e, no mínimo, 30 membros fixados pelo Conselho Federal. Meus caros, essa afirmativa nos apresenta a composição dos conselhos regionais. Diz que o número máximo de membros é 50 e o mínimo é de 30 membros, sendo este número fixados pelo Conselho Federal. Ela contraria totalmente o artigo 5º, que diz que os conselhos regionais terão no máximo 30 membros e, no mínimo, o número que for fixado pelo Conselho Federal. Essa alternativa está errada. O número máximo é 30 e não 50. Já o mínimo não está expresso na 4.886. A quantidade mínima é estabelecida pelo Conselho Federal. A letra B diz que os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos conselhos regionais serão de 2 anos, exercidos gratuitamente. A nossa resposta está no artigo 13, que diz que os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos conselhos regionais serão de 3 anos. E o parágrafo 1º complementa: todos os mandatos serão exercidos gratuitamente. Essa alternativa está errada. Embora o mandato seja exercido gratuitamente, como ela afirma, o período é de 3 anos e não 2. A letra C diz que 1/5 dos membros dos conselhos regionais serão de representantes comerciais no exercício efetivo da profissão, eleitos em Assembleia Geral realizada no sindicato da classe. Essa afirmativa está correta? Meus caros, a linha B do artigo 12 diz que os conselhos regionais terão a seguinte composição: 1/3 formado de representantes comerciais no exercício efetivo da profissão, eleitos em Assembleia Geral realizada no sindicato da classe. Essa alternativa está errada. É 1/3, não 1/5 dos membros, como ela afirma. A letra D diz que os conselhos regionais serão compostos por 2/3 de seus membros, constituídos pelo presidente do sindicato da classe mais antigo do respectivo estado e por diretores de sindicatos da classe do mesmo estado, eleitos em Assembleia Geral. Essa afirmativa está correta. A linha A do artigo 12 afirma que os conselhos regionais terão a seguinte composição: 2/3 de seus membros serão constituídos pelo presidente do mais antigo sindicato da classe do respectivo estado e por diretores de sindicatos da classe do mesmo estado, eleitos estes em Assembleia Geral. O nosso gabarito é a letra D. Questão 7. Em relação à Lei Federal 4.886 de 1965, assinale a opção que indica quem não pode ser representante comercial. Letra A, o falido reabilitado. Letra B, a pessoa que tenha exercido função pública anteriormente. Letra C, a pessoa que possui mais de 2 empresas registradas em seu nome. Letra D, a pessoa que teve seu registro comercial cancelado como penalidade. Letra E, a pessoa que já exerça outra atividade comercial. Caríssimos, essa questão foca diretamente nos representantes comerciais e nos pede que identifiquemos, fique atento a esse detalhe, quem não pode ser representante comercial. A nossa resposta está no artigo 4º.
Esse artigo é categórico ao afirmar que não pode ser representante comercial. Anote aí. 1. O que não pode ser comerciante. 2. O falido não reabilitado. 3. O que tenha sido condenado por infração penal de natureza infamante, tais como falsidade, estelionato, apropriação indébita, contrabando, roubo, furto, lenocínio ou crimes também punidos com a perda de cargo público. 4. O que estiver com seu registro comercial cancelado como penalidade. Por eliminação, de acordo com essa lista, o nosso gabarito é a letra D. Questão 8. À luz da Lei Federal 4.886, de 1965, assinale a opção que apresenta uma competência privativa do Conselho Federal. Letra A. Aprovar o regimento interno do Ministério da Indústria e do Comércio. Letra B. Elaborar o Código de Ética Profissional. Letra C. Emitir instruções para a execução das decisões dos conselhos regionais. Letra D. Aprovar os registros profissionais de representantes comerciais. E, por último, a letra E. Nomear os membros dos conselhos regionais. Essa questão aborda as competências privativas do Conselho Federal e nos pede que identifiquemos qual das alternativas apresentadas representa uma dessas competências. A nossa resposta está no artigo 10. Lá diz que compete privativamente ao Confere 1. Elaborar seu regimento interno. 2. Dirimir dúvidas dos CORes. 3. Aprovar regimentos dos CORes. 4. Julgar recursos das decisões dos CORes. 5. Baixar instruções para observância da lei. 6. Elaborar código de ética profissional. 7. Resolver casos omissos. 8. Fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, aos conselhos regionais dos representantes comerciais nos quais estejam registrados, observadas as peculiaridades regionais e demais situações inerentes à capacidade contributiva da categoria profissional nos respectivos estados e necessidades de cada entidade, respeitados os seguintes limites máximos. Caríssimos, vamos deixar o nosso esqueminha completo. Por isso, anote os limites máximos que o inciso 8 menciona. A anuidade para pessoas físicas, até R$300. Anuidade para pessoas jurídicas, de acordo com as seguintes classes de capital social. R$1 a R$10.000, anuidade de até R$350. R$10.001 a R$50.000, anuidade de até R$420. R$50.001 a R$100.000, anuidade de até R$504. R$100.001 a R$300.000, anuidade de até R$604. R$300.001 a R$500.000, anuidade de até R$920. Acima de R$500.000, anuidade até R$1.370. De acordo com a lista do artigo 10, o nosso gabarito é a letra B. Questão 9. Acerca da Lei Federal 4.886 de 1965, assinale
a alternativa correta. Letra A. Constituem faltas no exercício da profissão de representante comercial prejudicar apenas por dolo os interesses confiados a seus cuidados. Letra B. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais expedirá instruções relativas à aplicação das penalidades em geral e, em particular, aos casos em que couber imposições da pena de multa. Letra C. As repartições federais, estaduais e municipais, ao receberem tributos relativos à atividade do representante comercial, pessoa física ou jurídica, exigirão prova de seu registro no Conselho Federal. Letra D. As pessoas jurídicas farão constar da propaganda apenas seu próprio número de registro no Conselho Regional. Letra E. O exercício financeiro dos Conselhos Federal e Regionais coincidirá com o ano civil. Essa questão requer a nossa total atenção aos detalhes da 4.886. Então, vamos analisar cuidadosamente cada alternativa e achar a correta. A letra A diz que constituem faltas no exercício da profissão de representante comercial prejudicar apenas por dolo os interesses confiados a seus cuidados. Essa alternativa sugere que só constitui falta no exercício da profissão se o representante comercial prejudicar intencionalmente, ou seja, com dolo, os interesses que lhe foram confiados. Porém, a 4.886 não limita as faltas apenas ao dolo. De acordo com a linha A do artigo 19, constituem faltas no exercício da profissão de representante comercial prejudicar por dolo ou culpa os interesses confiados aos seus cuidados. E aqui vai uma observação. Fique atento à diferença entre dolo e culpa. A principal diferença entre crime doloso e culposo reside na intenção do agente, isto é, no dolo, há a intenção consciente e voluntária de cometer um ato ilícito ou prejudicial, enquanto que na culpa, o resultado danoso ocorre por negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, por falta de cuidado, mas sem a intenção de cometê-lo. A letra A está errada. A letra B diz que o Conselho Regional dos Representantes Comerciais expedirá instruções relativas à aplicação das penalidades em geral e, em particular, aos casos em que couber imposições da pena de multa. A nossa resposta está no artigo 20, que diz que, observados os princípios desta lei, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais expedirá instruções relativas à aplicação das penalidades em geral e, em particular, aos casos em que couber imposições da pena de multa. Trocando em miúdos, a 4.886 não atribui aos conselhos regionais a competência de expedir instruções sobre penalidades. A regulamentação e fiscalização geral cabem ao Conselho Federal. Além disso, não há menção na lei de que os conselhos regionais criem instruções específicas sobre multas ou penalidades. Essa alternativa está errada. A letra C diz que as repartições federais, estaduais e municipais, ao receberem tributos relativos à atividade do representante comercial, pessoa física ou jurídica, exigirão prova de seu registro no Conselho Federal. A letra C está errada. O artigo 21 diz que as repartições federais, estaduais e municipais, ao receberem tributos relativos à atividade do representante comercial,
pessoa física ou jurídica, exigirão prova de seu registro no Conselho Regional da respectiva região. Como você pode observar, a prova do registro deve ser feita nos conselhos regionais de representantes comerciais e não no Conselho Federal. A letra D diz que as pessoas jurídicas farão constar da propaganda apenas seu próprio número de registro no Conselho Regional. A nossa resposta está no artigo 22, que diz que as pessoas jurídicas farão constar também da propaganda, além do número da carteira do representante comercial responsável, o seu próprio número de registro no Conselho Regional. Meus caros, esta alternativa está errada. As pessoas jurídicas devem incluir na propaganda tanto o número de registro da empresa no Conselho Regional, quanto o número da carteira do representante comercial responsável. Fique atento a esse tipo de questão, que omite informações, tornando a resposta incorreta. A letra E diz que o exercício financeiro dos conselhos federal e regionais coincidirá com o ano civil. E ela está correta. É exatamente o que afirma o artigo 23. O exercício financeiro dos conselhos federal e regionais coincidirá com o ano civil. Isso significa que o período contábil desses conselhos segue o calendário de 1º de janeiro a 31 de dezembro, já que essa é uma prática comum em entidades de fiscalização profissional. Confirmando nosso gabarito, letra E. Questão 10. Em relação à Lei Federal 4.886, de 1965, assinale a alternativa correta. Letra A. O estrangeiro deve apresentar toda a documentação elencada no artigo 3º da referida lei. Letra B. No caso de exercício simultâneo da profissão em mais de uma região, basta o registro do primeiro Conselho Regional. Letra C. O falido não reabilitado não estará impedido de exercer a profissão de representante comercial. Letra D. Será devida a remuneração a todo representante comercial, independentemente de registro. Letra E. É vedado aos conselhos federal e regionais dos representantes comerciais o desenvolvimento de quaisquer atividades não compreendidas em suas finalidades previstas nessa lei, inclusive as de caráter político e as partidárias. Essa questão quer que encontremos dentre as alternativas apresentadas aquela que está em conformidade com a 4.886. A letra A diz que o estrangeiro deve apresentar toda a documentação elencada no artigo 3º da referida lei. Vamos por partes para você entender bem esse assunto. A 4.886 estabelece que as pessoas que estiverem no exercício da atividade deverão registrar-se nos conselhos regionais e elenca em seu artigo 3º uma lista de documentos. Lá diz que o candidato a registro como representante comercial deverá apresentar 1. Prova de identidade. 2. Prova de quitação com o serviço militar, quando a ele obrigado. 3. Prova de estar em dia com as exigências da legislação eleitoral. 4. Folha corrida de antecedentes, expedida pelos cartórios criminais das comarcas em que o registrado houver sido domiciliado nos últimos 10 anos. 5. Quitação com o imposto sindical. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. No que se refere ao estrangeiro, esse artigo traz uma ressalva em seu parágrafo 1º,
que diz que o estrangeiro é desobrigado da apresentação dos documentos constantes das alíneas B e C desse artigo. Agora, pensa comigo, se ele é desobrigado de apresentar prova de quitação com o serviço militar quando a ele obrigado, que está na linha B, e prova de estar em dia com as exigências da legislação eleitoral, que está na linha C, não procede a afirmação da letra A de que o estrangeiro deve apresentar toda a documentação se há essa exceção expressa, concorda? Essa alternativa está errada. A letra B diz que, no caso de exercício simultâneo da profissão em mais de uma região, basta o registro do primeiro Conselho Regional. A nossa resposta está no parágrafo 2º do artigo 3º. Vamos ver o que ele diz? Ele diz que, nos casos de transferência ou de exercício simultâneo da profissão em mais de uma região, serão feitas as devidas anotações na carteira profissional do interessado pelos respectivos conselhos regionais. Como você pode ver, essa alternativa está errada. A letra C diz que o falido não reabilitado não estará impedido de exercer a profissão de representante comercial. A resposta para essa alternativa está no artigo 4º, que traz uma lista daqueles que não podem ser representante comercial. E quem são essas pessoas? Anota aí. 1. O que não pode ser comerciante. 2. O falido não reabilitado. 3. O que tenha sido condenado por infração penal de natureza infamante, tais como falsidade, estelionato, apropriação indébita, contrabando, roubo, furto, lenocínio ou crimes também punidos com a perda de cargo público. 4. O que estiver com seu registro comercial cancelado como penalidade. Com essa lista, podemos concluir que o falido não reabilitado está sim impedido de exercer a profissão de representante comercial. A letra C está errada. A letra D diz que será devida a remuneração a todo representante comercial, independentemente de registro. A resposta para essa alternativa está no artigo 5º. Segundo esse artigo, somente será devida remuneração como mediador de negócios comerciais a representante comercial devidamente registrado. Como você pode observar, não existe essa de independentemente de registro. O representante comercial deve estar devidamente registrado. A letra D está errada. A letra E diz que é vedado aos conselhos federal e regionais dos representantes comerciais o desenvolvimento de quaisquer atividades não compreendidas em suas finalidades previstas nessa lei, inclusive as de caráter político e as partidárias. A nossa resposta está no parágrafo único do artigo 6º, que diz que é vedado, é proibido aos conselhos federal e regionais dos representantes comerciais desenvolverem quaisquer atividades não compreendidas em suas finalidades previstas nesta lei, inclusive as de caráter político e partidárias. Como você pode observar, essa alternativa está em total conformidade com a lei. O nosso gabarito, portanto, é a letra E. Questão 11. No que concerne à Lei Federal 4.886 de 1965, assinale a alternativa correta. Letra A. A renda dos conselhos regionais será constituída de 10% da renda bruta do Conselho Federal. Letra B.
O Conselho Federal será presidido por um de seus membros na forma que dispuser o regimento interno do Conselho, cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate. Letra C. O número de conselhos regionais é determinado na Lei Federal 4.886, de 1965. Letra D. Compete subsidiariamente ao Conselho Federal baixar instruções para a fiel observância dessa lei. Letra E. Cabe ao respectivo Conselho Regional fixar, mediante portaria, os valores das anuidades e dos emolumentos devidos pelos representantes comerciais. Essa questão é bem capciosa. Exige que fiquemos atentos aos detalhes. Sendo assim, vamos analisar cuidadosamente as alternativas. A letra A diz que a renda dos conselhos regionais será constituída de 10% da renda bruta do Conselho Federal. Na verdade, houve uma inversão aqui. A renda do Conselho Federal é que é composta por uma porcentagem da renda dos conselhos regionais, e não o contrário. E qual é essa porcentagem? Fique atento a isso também. O parágrafo 2º do artigo 7º diz que a renda do Conselho Federal será constituída de 20% da renda bruta dos conselhos regionais. Sendo assim, essa alternativa está errada. A letra B diz que o Conselho Federal será presidido por um de seus membros, na forma que dispuser o regimento interno do Conselho, cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade no caso de empate. Essa alternativa está correta. É exatamente o que diz o parágrafo 1º do artigo 7º. O Conselho Federal será presidido por um dos seus membros, na forma que dispuser o regimento interno do Conselho, cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade no caso de empate. A letra C diz que o número de conselhos regionais é determinado na Lei Federal 4.886, de 1965. Olha só essa afirmativa. E você? Você erraria essa? Meus caros, o número de conselhos regionais não está determinado na 4.886. Na verdade, ela diz em seu artigo 9º que compete ao Conselho Federal determinar o número de conselhos regionais, o qual não poderá ser superior a 1 por Estado, território federal e Distrito Federal, e estabelecer-lhes as bases territoriais. Essa alternativa, portanto, está errada. A letra D diz que compete subsidiariamente ao Conselho Federal baixar instruções para a fiel observância dessa lei. Essa alternativa está errada. É competência, sim, do Conselho Federal baixar instruções, mas não subsidiariamente como a alternativa afirma. O artigo 10 diz que compete privativamente ao Conselho Federal baixar instruções para a fiel observância da presente lei. A letra E diz que cabe ao respectivo Conselho Regional fixar, mediante portaria, os valores das anuidades e dos emolumentos devidos pelos representantes comerciais. Caríssimos, essa alternativa apresenta 2 erros grotescos. Então, atenção total aqui. Primeiro, sobre de quem é a competência para fixar os valores das anuidades e emolumentos. E segundo, sobre qual o ato normativo utilizado. A nossa resposta está no inciso 8 do artigo 10, que diz que é competência privativa do Conselho Federal fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas,
aos conselhos regionais dos representantes comerciais nos quais estejam registrados, observadas as peculiaridades regionais e demais situações inerentes à capacidade contributiva da categoria profissional nos respectivos estados e necessidades de cada entidade, respeitados os seguintes limites máximos. Como você pode observar, a competência é do confere e não do core. E atente-se a isso também, é competência privativa. Além disso, não é através de portaria, como afirma a letra E, é através de resolução. Essa alternativa está errada. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra B. Questão 12. De acordo com a Lei Federal 4.886, de 1965, assinale a alternativa correta. Letra A. O Conselho Federal será presidido por um de seus membros, na forma que dispuser o regimento interno do Conselho, cabendo-lhe, além do próprio voto, o voto de qualidade no caso de empate. Letra B. O Conselho Federal instalar-se-á de forma definitiva no estado da Guanabara. Letra C. A renda do Conselho Federal será constituída de 50% da renda bruta dos conselhos regionais. Letra D. O Conselho Federal será composto de representantes comerciais dos 5 maiores estados brasileiros. E, por último, a letra E. Os conselhos regionais elegerão 5 delegados. Para responder a essa questão, precisamos conhecer 2 artigos. O artigo 7º e seus parágrafos 1º e 2º e o artigo 8º. Vamos ver quais informações eles nos apresentam. O artigo 7º diz que o Conselho Federal instalar-se-á dentro de 90 dias a contar da vigência da presente lei no estado da Guanabara, onde funcionará provisoriamente, transferindo-se para a capital da República quando estiver em condições de fazê-lo, a juízo da maioria dos conselhos regionais. O parágrafo 1º diz que o Conselho Federal será presidido por um dos seus membros, na forma que dispuser o regimento interno do Conselho, cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate. O parágrafo 2º diz que a renda do Conselho Federal será constituída de 20% da renda bruta dos conselhos regionais. O artigo 8º diz que o Conselho Federal será composto de representantes comerciais de cada estado, eleitos pelos conselhos regionais dentre seus membros, cabendo a cada conselho regional a escolha de 2 delegados. Com base nessas informações, vamos analisar as alternativas e encontrar a nossa resposta. A letra A diz que o Conselho Federal será presidido por um de seus membros, na forma que dispuser o regimento interno do Conselho, cabendo-lhe, além do próprio voto, o voto de qualidade no caso de empate. Essa afirmativa está correta. O parágrafo 1º do artigo 7º diz exatamente isso. O Conselho Federal será presidido por um dos seus membros, na forma que dispuser o regimento interno do Conselho, cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate. Já encontramos o nosso gabarito, mas vamos continuar a nossa análise e entender por que estão erradas. A letra B diz que o Conselho Federal instalar-se-á de forma definitiva no estado da Guanabara. Essa afirmativa está errada. Embora o artigo 7º afirme que o Conselho Federal instalar-se-á no estado da Guanabara, ele também afirma que o funcionamento será provisório e não de forma definitiva, como afirma a letra B. A letra C diz que a renda do Conselho Federal será constituída de 50% da renda bruta dos conselhos regionais. Essa alternativa está errada.
O parágrafo 2º do artigo 7º que acabamos de ver diz que a renda do Conselho Federal será constituída de 20% da renda bruta dos conselhos regionais e não 50%, como afirma a letra C. A letra D diz que o Conselho Federal será composto de representantes comerciais dos 5 maiores estados brasileiros. Essa afirmativa está errada. O artigo 8º que acabamos de ver diz que o Conselho Federal será composto de representantes comerciais de cada estado. Meus caros, não existe essa de apenas os 5 maiores estados brasileiros e excluir os demais. Essa alternativa está errada. A letra E diz que os conselhos regionais elegerão 5 delegados. Essa alternativa está incorreta. Observe a parte final do artigo 8º. Lá diz que cabe a cada conselho regional a escolha de 2 delegados, e não 5, como afirma a letra E. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra A. Questão 13. Acerca da Lei Federal 4.886 de 1965, assinale a alternativa correta. Letra A. Os valores correspondentes aos limites máximos estabelecidos para fins de anuidade serão corrigidos anualmente pela Selic. Letra B. O pagamento da anuidade será efetuado pelo representante comercial, pessoa física ou jurídica, até o dia 31 de março de cada ano, sem incidência de desconto para pagamento integral. Letra C. Ao pagamento antecipado, será concedido desconto de 20% até 31 de janeiro e 15% até 28 de fevereiro de cada ano. Letra D. As anuidades que forem pagas após o vencimento serão acrescidas de 5% de multa. Letra E. A filial ou representação de pessoa jurídica instalada em jurisdição de outro conselho regional que não o da sua sede pagará a anuidade em valor que não exceda a 30% do que for pago pela matriz. Essa questão aborda especificamente os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 10. Vamos conhecer cada um deles? O parágrafo 2º diz que os valores correspondentes aos limites máximos estabelecidos nesse artigo serão corrigidos anualmente pelo Índice Oficial de Preços ao Consumidor. O parágrafo 3º diz que o pagamento da anuidade será efetuado pelo representante comercial, pessoa física ou jurídica, até o dia 31 de março de cada ano, com desconto de 10% ou em até 3 parcelas, sem descontos, vencendo-se a primeira em 30 de abril, a segunda em 31 de agosto e a terceira em 31 de dezembro de cada ano. O parágrafo 4º diz que, ao pagamento antecipado, será concedido desconto de 20% até 31 de janeiro e 15% até 28 de fevereiro de cada ano. O parágrafo 5º diz que as anuidades que forem pagas após o vencimento serão acrescidas de 2% de multa, 1% de juros de mora por mês de atraso e a atualização monetária pelo Índice Oficial de Preços ao Consumidor. O parágrafo 6º diz que a filial ou representação de pessoa jurídica instalada em jurisdição de outro conselho regional que não o da sua sede pagará a anuidade em valor que não exceda a 50% do que for pago pela matriz. Com essas informações, vamos analisar cuidadosamente as afirmativas e encontrar aquela que está em total consonância com a 4.886. A letra A diz que os valores correspondentes aos limites máximos estabelecidos para fins de anuidade serão corrigidos anualmente pela Selic. Essa alternativa
está errada. Como acabamos de ver, o parágrafo 2º do artigo 10 afirma que os valores correspondentes aos limites máximos estabelecidos serão corrigidos anualmente pelo Índice Oficial de Preços ao Consumidor e não pela Selic. A letra B diz que o pagamento da anuidade será efetuado pelo representante comercial, pessoa física ou jurídica, até o dia 31 de março de cada ano, sem incidência de desconto para pagamento integral. E ela está errada. O parágrafo 3º afirma que o pagamento da anuidade será efetuado pelo representante comercial, pessoa física ou jurídica, até o dia 31 de março de cada ano. Ele também afirma que, se o pagamento for integral, haverá um desconto de 10% ou em até 3 parcelas, sem descontos. O erro da afirmativa está ao dizer que não haverá desconto para pagamento integral. A letra C diz que, ao pagamento antecipado, será concedido desconto de 20% até 31 de janeiro e 15% até 28 de fevereiro de cada ano. E ela está correta. O parágrafo 4º é categórico ao afirmar que, ao pagamento antecipado até 31 de janeiro de cada ano, será concedido desconto de 20%. E, se o pagamento antecipado ocorrer até 28 de fevereiro de cada ano, haverá um desconto de 15%. A letra D diz que as anuidades que forem pagas após o vencimento serão acrescidas de 5% de multa. Essa alternativa está errada. As anuidades que forem pagas após o vencimento serão acrescidas de 2% de multa e não 5%, como afirma a alternativa. A letra E diz que a filial ou representação de pessoa jurídica instalada em jurisdição de outro conselho regional que não o da sua sede pagará a anuidade em valor que não exceda a 30% do que for pago pela matriz. Essa alternativa está errada. O erro está na porcentagem. O parágrafo 6º diz que a filial ou representação de pessoa jurídica instalada em jurisdição de outro conselho regional que não da sua sede pagará a anuidade em valor que não exceda a 50% do que for pago pela matriz, e não 30%, como a letra E afirma. O nosso gabarito é a letra C. Questão 14. A origem do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, o CONFERE, decorre do movimento da categoria pelo devido reconhecimento. Tal profissional é a verdadeira força motriz da economia no país, sendo responsável pelo entrelaçamento de vontades, descobrindo caminhos para as partes por meio da intermediação dos negócios. A Lei Federal nº 4.886, de 1965, criou um sistema de fiscalização do exercício da profissão, sobre o qual é correto afirmar que, letra A, o número dos conselhos regionais não poderá ser superior a 1 por estado, território federal e distrito federal. Letra B, a aplicação de penas disciplinares é de competência exclusiva do Conselho Federal, mediante a feitura de processo adequado. Letra C, em razão das peculiaridades culturais de cada região, a lei atribuiu a cada conselho regional a competência de elaborar código de ética profissional próprio. Letra D, os conselhos regionais poderão ter dentre as suas finalidades as de caráter político e partidárias, mediante a autorização expressa do Conselho Federal. Essa questão aborda o sistema de fiscalização do exercício da profissão, criada pela 4.886. Fique atento às alternativas para acharmos a correta. A letra A diz que
o número dos conselhos regionais não poderá ser superior a um por estado, território federal e Distrito Federal. Essa alternativa está correta. O artigo 9º diz que compete ao Conselho Federal determinar o número dos conselhos regionais, o qual não poderá ser superior a um por estado, território federal e Distrito Federal, e estabelecer-lhes as bases territoriais. Achamos o nosso gabarito, mas vamos continuar a análise das outras alternativas. Quero que você entenda por que elas estão erradas. A letra B diz que a aplicação de penas disciplinares é de competência exclusiva do Conselho Federal, mediante a feitura de processo adequado. Essa alternativa está errada. A linha E do artigo 17 diz que compete aos conselhos regionais impor as sanções disciplinares previstas nesta lei, mediante a feitura de processo adequado, de acordo com o disposto no artigo 18. A afirmativa erra ao dizer que essa competência é exclusiva do Conselho Federal. E quais são essas penalidades que esse artigo menciona? Você se recorda? Anota aí. O artigo 18 diz que compete aos conselhos regionais aplicar ao representante comercial faltoso as seguintes penas disciplinares. 1. Advertência, sempre sem publicidade. 2. Multa até a importância equivalente ao maior salário mínimo vigente no país. 3. Suspensão do exercício profissional até 1 ano. 4. Cancelamento do registro com a apreensão da carteira profissional. A letra C diz que, em razão das peculiaridades culturais de cada região, a lei atribuiu a cada conselho regional a competência de elaborar código de ética profissional próprio. O inciso 6 do artigo 10 diz que compete privativamente ao Conselho Federal elaborar o código de ética profissional. Essa afirmativa está totalmente errada. A letra D diz que os conselhos regionais poderão ter dentre as suas penalidades as de caráter político e partidárias, mediante a autorização expressa do Conselho Federal. O parágrafo único do artigo 6º diz que é vedado aos conselhos federal e regionais dos representantes comerciais desenvolverem quaisquer atividades não compreendidas em suas finalidades previstas nesta lei, inclusive as de caráter político e partidárias. Essa alternativa também está errada. Confirmando o nosso gabarito, letra A. Questão 15. Conforme a Lei Federal 4.886 de 1965, assinale a alternativa correta. Letra A. As penas disciplinares serão aplicadas independentemente de processo regular, sem prejuízo, quando couber, da responsabilidade civil ou criminal. Letra B. O acusado deverá ser citado inicialmente, dando-se-lhe ciência do inteiro teor da denúncia ou queixa, sendo-lhe assegurado sempre o amplo direito de defesa a ser exercido pessoalmente. C. Da decisão dos conselhos regionais, caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo para o Conselho Federal. Letra D. O processo disciplinar será presidido por um dos membros do Conselho Federal, ao qual incumbirá coligir as provas necessárias. Letra E. Encerradas as provas de iniciativa da autoridade processante, ao acusado será dado requerer e produzir as suas próprias provas, após o que lhe será assegurado a direito de apresentar oralmente defesa final na sessão de julgamento. Essa questão aborda um tema muito importante e que requer bastante atenção da nossa parte. Estou falando das penas disciplinares. Vamos analisar as afirmativas com bastante foco.
A letra A diz que as penas disciplinares serão aplicadas independentemente de processo regular, sem prejuízo, quando couber, da responsabilidade civil ou criminal. A resposta para essa afirmativa está no parágrafo 2º do artigo 18, que diz que as penas disciplinares serão aplicadas após processo regular, sem prejuízo, quando couber, da responsabilidade civil ou criminal. Essa questão está errada, e o erro está em afirmar que as penas disciplinares serão aplicadas independentemente de processo regular. O parágrafo 2º, como podemos observar, afirma que as penas disciplinares devem ser aplicadas após processo regular, ou seja, o devido processo é fundamental. Não dá para aplicar penalidade sem garantir a defesa e o direito de contraditório. Se fosse do jeito que a questão coloca, isso violaria princípios básicos de justiça e os direitos do indivíduo. Então, cuidado com essa pegadinha. A letra B diz que o acusado deverá ser citado inicialmente, dando-se-lhe ciência do inteiro teor da denúncia ou queixa, sendo-lhe assegurado sempre o amplo direito de defesa a ser exercido pessoalmente. Olha só essa afirmativa. Se você é do tipo apressadinho que não lê as alternativas até o final, esse tipo de afirmação pode te fazer perder pontos preciosos. A nossa resposta está no parágrafo 3º do artigo 18, que diz que o acusado deverá ser citado inicialmente, dando-se-lhe ciência do inteiro teor da denúncia ou queixa, sendo-lhe assegurado sempre o amplo direito de defesa por si ou por procurador regularmente constituído. Você conseguiu encontrar o erro? O erro está na parte final, que diz a ser exercido pessoalmente. O parágrafo 3º, como podemos ver, afirma que o direito de defesa pode ser exercido de duas formas, por si ou por procurador regularmente constituído. Ou seja, o acusado pode se defender pessoalmente ou por meio de um advogado. A afirmação de que a defesa deve ser exercida apenas pessoalmente está incorreta. A letra C diz que, da decisão dos conselhos regionais, caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo, para o Conselho Federal. Essa alternativa está correta. É exatamente o que diz o parágrafo 6º do artigo 18. Da decisão dos conselhos regionais, caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo, para o Conselho Federal. A letra D diz que o processo disciplinar será presidido por um dos membros do Conselho Federal, ao qual incumbirá coligir as provas necessárias. A letra D está errada. O parágrafo 4º do artigo 18 diz que o processo disciplinar será presidido por um dos membros do Conselho Regional, ao qual incumbirá coligir as provas necessárias. Você conseguiu identificar o erro? O erro está em afirmar que o processo disciplinar será presidido por um dos membros do Conselho Federal. Como você pode notar, o processo disciplinar será presidido por um dos membros do Conselho Regional e não do Conselho Federal. A letra E diz que, encerradas as provas de iniciativa da autoridade processante, ao acusado será dado requerer e produzir as suas próprias provas. Após, o que lhe será assegurado há direito de apresentar oralmente defesa final na sessão de julgamento. Outra afirmativa que requer bastante atenção da sua parte. E já adianto, a letra D
está errada. A nossa resposta está no parágrafo 5º do artigo 18. Lá diz que, encerradas as provas de iniciativa da autoridade processante, ao acusado será dado requerer e produzir as suas próprias provas, após o que lhe será assegurado o direito de apresentar por escrito defesa final e o de sustentar oralmente suas razões na sessão do julgamento. O erro está ao afirmar que o acusado terá o direito de apresentar a defesa final oralmente. Não é oralmente. O acusado terá o direito de apresentar a defesa final por escrito e, em seguida, o direito de sustentar oralmente suas razões na sessão de julgamento. Ou seja, a defesa final é apresentada por escrito e sustentada oralmente. O nosso gabarito é a letra C. Chegamos ao fim da nossa maratona de questões sobre a Lei 4.886 de 1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos em todo o Brasil. E aí, como foi o seu desempenho? Acertou muitas questões? Conta aqui nos comentários. Quero saber como você se saiu. Já aproveita e deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Agora me conta, qual outra legislação aplicada ao sistema Confere Cores você gostaria que eu trouxesse aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários e a mais votada eu trarei em uma próxima aula. Muito obrigada pela sua companhia. Fica com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.